Hoje, dia 17 de dezembro de 2021, aqui detrás da câmera é o Frei Gilvander Moreira. Que beleza, estou aqui com meu colega Frei Carlos Mestres, Frei Carmelita e também do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Frei Carlos, estamos em tempo de advento, vem aí o Natal, mas está aí rondando também o ambiente o Natal do mercado, muitas propagandas. Então eu pergunto para o senhor, Frei Carlos, qual o sentido verdadeiro do Natal de Jesus Cristo? Gilvando, bom dia a todos que estão ouvindo. Eu acho que a primeira coisa, no primeiro Natal não tinha nada de mercado. De Roma, o imperador mandou um decreto que queria que fossem todos anotados no reino todo. E este decreto chegou até no norte da Galileia, numa cidadezinha de Nazaré, e lá moravam José e Maria. Aí o José fica sabendo que ele tem que se inscrever e Maria vai ter que ir junto com José. Para José é de Belém. Então, assim como hoje, quando você tem que votar, você mora em Belo Horizonte, mas você está inscrito em São Paulo, você tem que ir para São Paulo para votar, não é verdade? A mesma coisa lá também, José é de Belém, então eles saem de Nazaré e vão para Belém. Não deve imaginar os dois sozinhos andando, isso era perigoso. Eram mais ou menos uns 150 quilômetros, então tinha que procurar uma caravana, porque sozinha era impossível, e caravana não sai todo dia. Caravana é um grupo de gente que vai, os homens na frente, os homens atrás, e no meio as mulheres e as crianças. E a média é de 30 quilômetros por dia. Quer dizer que Nossa Senhora andou mais ou menos uns 5 dias de Belém, de Nazaré até Belém, grávida quase de 8, 9 meses, numa viagem no meio de uma caravana para Belém para poder se inscrever. Assim era a ordem vindo lá do imperador de Roma, que nem se dava conta de tanta gente que tinha que viajar. E quando chegam em Belém, no meio dos caminhos tem as hospedarias, quase 30 quilômetros tinha uma hospedaria. E então a hospedaria, sabe como é que era? Era um edifício de 2 andares. A parte de cima se chamava casa. E a parte de baixo é como hoje, os restaurantes, os hotéis não têm um estacionamento para os carros. Naquela época não tinha carro, mas tinha os animais, os jegue, os cavalos. Então, para os cavalos, para as pessoas, é a parte de cima, chamada casa. E para os cavalos, o jegue, a parte de baixo. Hoje se diz porão, mas é bem uma espécie de estacionamento para os animais. Então, quando eles chegam lá, um casal pobre lá da Galileia, o dono da casa diz, aqui não. Deve ter visto a barriga de Maria, diz, não, é lá embaixo. Então eles têm que descer no estacionamento, no meio dos animais. E lá chegou a hora do nascimento e Jesus nasceu no estacionamento. Não tinha leite, não tinha nada disso. Comecei o berço e então ela coloca o menino numa manjedoura de animais. Ajeitou um pouquinho, colocou. Então Jesus, no fundo, nasceu no estacionamento. Num lugar, é difícil você imaginar um estacionamento mais pobre de gente, mais abandonado. Quando isto acontece em qualquer família hoje, todos estão prontos para acolher, ajuda. A mãe está com a filha, a mãe de Maria estava lá em Nazaré, ela está sozinha num estacionamento, no meio dos animais, numa hospedaria, ela não pôde nem ficar na casa, na parte de cima, onde moravam as pessoas. Jesus nasce embaixo, no meio dos animais. Eles fazem o que podem. E os primeiros chamados são os pastores. Os pastores é o povo pobre animal, é o pessoal que cuidava dos animais. No fundo, são esses que são os primeiros. E eu fico admirado. E o anjo avisa os pastores, nasceu o Filho de Deus, e essas palavras grandes, o Rei das promessas, e os pastores vão lá e encontram uma criancinha pobre, sem nenhum enfeite nenhum. Então você tem que mudar a cabeça de rei dos reis para uma criança pobre. Os pastores acreditaram. E então Jesus, assim é o nascimento de Jesus lá
em Belém, na casa, é difícil você imaginar um nascimento mais pobre, mais abandonado, e lá Jesus nasce. E é o que nós celebramos no dia de Natal, nascer o Salvador do mundo, agradecer a Deus que ele nasceu desse jeito. Eu acho que os pobres se reconhecem, ficam até com dó de tanto abandono que Jesus deve ter sofrido naquela circunstância. E admirar Maria e José de cuidar disso, e enquanto estão lá, vem a ordem de ir para Herodes, quer matar a criança, fugir para o Egito, voltar de novo, voltar depois para Nazaré. Se você for calcular tudo isso, são centenas de quilômetros de andança para um casal pobre com criança nos braços. Às vezes, quando eu chego lá em São Paulo, na rodoviária, vem tanta gente do Nordeste, e uma vez eu me lembrei, vi uma senhora sentada com uma porção de embrulhos, esperando alguém chegar, alguém de uma periferia buscá-lo. Eu pensei em São José e Nossa Senhora chegando lá na hospedaria em Belém. Aqui não tem lugar, é lá embaixo, no meio dos animais. Acho que então a gente agradece a Deus por Ele estar conosco, de ter se encarnado no meio do mundo pobre. Foi assim que Jesus viveu até o último momento da sua vida, que Ele disse: Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito. É de agradecer a Deus tanta bondade, tanto carinho para conosco. Frei Carlos, atualmente o povo brasileiro e o povo mundial, de forma geral, estamos debaixo do imperialismo das empresas transnacionais, de uma classe dominante opressora, milhões de pessoas passando fome, a pandemia da Covid ainda continua, devastação ambiental. Quer dizer, e aí, como você falou, e está lá no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, Jesus nasceu na Palestina, que era uma colônia do Império Romano, né? E nasceu na época do rei Herodes, que era um rei repressor, né? Deus se tornando humano, isso de fato é uma grande esperança para nós, não é? Dessa parte de que a Natal de hoje, do jeito que aparece na televisão, não existe. Eu acho que a gente no dia de Natal troca uns presentes uns com os outros, acho que é bom, porque nasce uma criança. Mas esta maneira de ver, usar Natal para vender coisas, e onde a única pessoa que está por detrás de Natal é o nascimento deste Jesus. Então, fazer com que este possa estar presente, e a partir desta Jesus, a situação real de hoje que você lembrou, que isso também esteja presente, que nos dê um pouquinho mais de visão crítica sobre tudo que acontece no mundo de hoje, nessa situação tão difícil, cada vez mais difícil, nessa situação política do Brasil e do mundo todo. Eu penso que é bom que este nascimento de Jesus nos deve fazer pensar nessa situação concreta do mundo de hoje. Frei Carlos, uma última perguntinha. No Natal de Jesus Cristo, Deus assume a condição humana para a gente se humanizar? A coisa mais importante que Deus pede, às vezes eu faço esta brincadeira com o pessoal nas coisas. Qual é a missão de um cachorro? O pessoal olha assim. Eu digo, missão de um cachorro é ser cachorro. Ah, sim, cachorro. Qual é a missão de uma rosa? Aí já sabe, é ser rosa. Aí eu completo e soltar um bom perfume. Qual é a missão de um ser humano? É ser humano. Eu acho que Jesus foi humano. Eles foram humanos e dos mais miseráveis, mais abandonados. E mesmo assim, eles dão lição em humanidade. Se você, a partir disso, for ler os evangelhos, as atitudes de Jesus e Maria de José, a humanidade com que eles souberam fazer todas as coisas, aí a gente tem muita coisa para ler e para nos fazer mudar também na nossa própria vida. O mais importante não é, no fundo, poderia dizer assim, o mais importante não é ser cristão, o mais importante é ser humano. E a gente é cristão, olha Jesus, o cristão, para aprender dele como ser humano. O que mais aparece em Jesus é que ele foi humano, igual a nós em tudo, menos numa coisa, menos no pecado. Cresceu em sabedoria, idade e tamanho diante de Deus e dos homens. Isto diz a Bíblia. A carta igual a nós em tudo, menos numa coisa, menos no pecado. No resto, Jesus é igual a nós, no sofrimento, na alegria, em tudo que a vida oferece. E nos ajude
a ser humanos, a ser aquilo que temos que ser pelo fato de nascer humanos. Que Deus nos ajude, viu? No dia de Natal, pensar nisso. Temos que ser humanos do jeito que Jesus, Maria e José foram ser humanos, mesmo no meio daquelas dificuldades todas. Que beleza! Frei Carlos, muito obrigado e desde já um sublime e feliz Natal para o senhor e para todas as pessoas que nos acompanham. E um feliz Natal para todo mundo. Muito obrigado a todos, viu? Você também, Giovana, viu? Obrigado.